Amanda Maia. Ela é advogada e consultora em proteção de dados. Olá, gente. Esse é Cleiton Protásio. Ele é advogado e consultor em proteção de dados. Juntos nós formamos o Casal LGPD com a intenção de destravar a LGPD para você, sem juridiquês, sem tecnicismo, sem palavra difícil. A gente quer que você entenda o que você precisa entender sobre a LGPD. No vídeo de hoje, a gente vai começar pelo começo. E quando eu digo começar pelo começo, eu digo que se a gente vai falar da LGPD, a primeira coisa que a gente tem que dizer para vocês é o que é a LGPD. E aí, mano, o que é a LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. Ela foi criada em 2018, mas só veio entrar em vigor em 2020, exatamente para tentar dar tempo de as empresas, os profissionais, se adaptarem a todas aquelas regras nelas previstas, porque, afinal de contas, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe uma grande mudança, eu digo que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma nova era, uma mudança de cultura. Então, era necessário um período para dar tempo de todo mundo se adaptar, se adequar, para efetivamente se cumprir. Tem outra coisa. Além de elas ter a LGPD é uma lei de 2018 que só entrou em vigência em 2020, mas tem outro porém. Ela não entrou completamente em vigência em 2020. As sanções só vão entrar em vigência agora em agosto de 2021. Mas antes de a gente entrar nesse tema de sanções, que a gente já está falando bem mais na frente, a gente precisa entender por que essa lei foi criada. Por que um país como o Brasil, com tantos problemas sociais a serem resolvidos, com problemas econômicos sérios, problemas educacionais sérios, parou para se preocupar com dados? Ah, Cleiton, você está dizendo que dados pessoais não são importantes? Não é isso. Não é isso. Mas para muitas pessoas essa pauta antecipou-se em relação às outras. Mas há uma razão. E a Amanda vai dizer para vocês por que a LGPD teve que ser editada no Brasil. A LGPD ela foi inspirada no GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. O cenário mundial surgiu em torno da proteção de dados em função de grandes escândalos envolvendo o mundo dos dados. O que aconteceu? Por todo o mundo surgiram vários e vários escândalos que envolviam manipulação de dados pessoais. Através da manipulação de dados pessoais, através de perfis de consumo, através de perfis sociais, através de perfis geográficos, conseguia-se dominar a decisão daquelas pessoas e indo muito mais além do que jogar propaganda direcionada para ela. Afetava o próprio poder de decidir. Claro, a gente pode dizer, não, mas a decisão é da pessoa, mas não é assim. O controle do que gira em torno dela pode fazer com que ela seja influenciada a ponto tal de acabar decidindo por algo que genuinamente não é dela. E a gente sabe que um dos maiores escândalos envolvendo essa manipulação de dados envolve a Cambridge Analytica, que você pode dar um Google aí e saber o que é o escândalo da Cambridge Analytica. A gente vai falar mais disso depois, não se preocupe. Então o que aconteceu? Deixa eu falar, mano. Mas eu quero falar. O que aconteceu? Surgiu essa realidade na Europa, depois surgiu essa realidade também nos Estados Unidos, e as relações internacionais elas são cada vez mais intrincadas, embrincadas, de maneira tal que reverberou no Brasil. Como reverberou? Reverberou no mundo todo. E isso fez com que a gente precisasse ter uma lei que tratasse, que protegesse nossos dados pessoais. E aí já vinha sendo debatido como seria isso, e enfim, em 2018 veio de vez a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que foi criada para proteger dados pessoais. E o engraçado, Amanda, estou falando demais já, né? Mas enfim, o engraçado é que no artigo 1º da LGPD fala que ela vai proteger dados pessoais, inclusive meios digitais. Mas o que acontece é que a LGPD protege dados pessoais em todos os meios. As pessoas tendem a achar que é só no meio online, na internet, nos meios digitais, mas não. É em todos os meios, seja no meio físico, seja no meio virtual, seja no meio online, seja no meio offline. Vai, Amanda.
E é importante trazer o debate que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio no intuito de resgatar uma dignidade ao titular do dado, uma dignidade buscando direitos básicos perdidos relacionados à autodeterminação informativa. E em função de que os dados hoje é considerado um novo petróleo e o mercado começou a perceber que os dados eram muito importantes e começou a usar o que eles chamam hoje de mercado, uma exploração em torno do dado pessoal. E a LGPD ela veio para tentar frear esses abusos. Né? Ela trouxe um empoderamento ao titular do dado, porque para tentar frear toda essa situação, todo esse contexto de exploração. E exploração no sentido de explorar mesmo, porque o titular do dado ele não tinha consciência de que aquilo que o dado dele estava sendo retirado dele e estavam sendo usados para outros fins que ele não conhecia. Então a LGPD ela vem para resgatar isso, para dizer que o titular do dado ele passa a partir de então a ter ciência do que estão fazendo com os dados dele. Para dizer assim, não, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aceito, isso eu não aceito. Vocês estão usando os meus dados para quê? Com qual finalidade? Vocês compartilham com quem? Eu preciso saber. Porque para eu tomar as decisões em torno do que acontece com os meus, do que é feito com os meus dados. Porque a partir do momento, porque em função dessa exploração, os abusos em torno disso eram gigantescos. E o que se chegava até mim, até nós enquanto titular de dado, a gente não sabia se era algo, se vem de manipulação ou se realmente foi uma decisão minha. Então a LGPD ela vem para tentar trazer esse resgate. Né? Então por isso que a gente fala que a LGPD ela vai trazer uma nova postura, uma nova cultura em torno da proteção de dados e a gente está diante de uma nova era. Porque a partir disso a gente traz esse empoderamento ao titular do dado. E na verdade, talvez a sociedade ainda não tenha tomado posse, ainda não tenha caído na real da importância da LGPD. Mas a gente tem a honra, o privilégio de viver o início de uma nova era legal. E não esqueça, quando a gente fala em proteger dados, não é proteger dados por proteger dados, a lei não é apegada aos dados em si pelos dados. Na verdade, como a Amanda falou, ela resgata essa dignidade porque sabe que atrás dos dados sempre há uma pessoa, com anseios, com aspirações, com medos, com sonhos, com objetivos. Então tudo isso a lei pensou, não são dados por dados, são dados que são pessoas. E esse é o grande mote. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que veio para proteger os dados pessoais e trazer para o titular do dado, Amanda, eu, você, o empoderamento sobre os dados. Onde estão meus dados? Quais dados são esses? Onde estão sendo armazenados? Com quem estão sendo compartilhados? Por que estão sendo compartilhados? Por que estão sendo armazenados? É uma infinidade de ações que significam que está se tratando de dados, significa que seus dados estão por aí. Mas não são seus dados por aí, é você por aí. E o grande fascínio que a gente tem, o amor, a paixão que a gente tem em torno, em volta da LGPD é exatamente por isso. Porque não são só dados, são pessoas. São pessoas que precisam ter seus direitos respeitados, são pessoas que precisam ser olhadas com cuidado, porque por trás daquele CPF, por trás daquele estado civil, existe uma pessoa, existe uma família, existe uma criança, existe um adolescente, e a gente precisa respeitar tudo isso. Então, respondendo objetivamente a pergunta do vídeo de hoje, o que é LGPD? E aí, Amanda? O que é LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados que vai proteger os meus dados, os seus dados, o de todos nós. E se você acha que a LGPD não tem nada com você, ou não tem nada com o seu negócio, ou não tem nada com a empresa com quem você vai trabalhar, continue com a gente que a gente vai mostrar que a LGPD e você tem tudo a ver, com o perdão do jargão. Até o próximo vídeo. Vai se despedir, não? Até o próximo vídeo.